Municipal de Campinas para a transmissão pela TV Câmara de mais uma reunião da CPI das Antenas, que tem a presidência do vereador Arthur Orsi, do PSDB, e que hoje vai contar com a participação de representantes da CPFL, empresa que faz a distribuição de energia elétrica aqui na região. O ponto de hoje a ser discutido são os critérios que essa empresa tem para a distribuição para as antenas de celular, sendo que algumas que ainda estão irregulares também recebem energia elétrica. Até já. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a presença dos funcionários da Câmara Municipal, da assessoria, dos representantes aqui da TV Câmara, enfim, de todos os servidores pela organização dessa reunião. Queria agradecer a presença do vereador Pastor Elias, membro da CPI, e também agradecer a presença dos representantes da CPFL que estão hoje aqui para prestar esclarecimentos à nossa comissão. O José Nanini Neto, o Devanir Mantoani Júnior, o Ademir Aparecido Virgínio e o Ricardo de Azevedo Valim. Eu convido, então, dos 4 representantes da CPFL que estão aqui, eu convido o Ademir Aparecido Virgílio, que é o supervisor de atendimento, e o Ricardo de Azevedo Valim, que é o engenheiro líder de distribuição, para fazerem parte aqui da mesa, aqui do meu lado direito, por favor. Também repito aqui a presença do Devanir, que é gerente de relacionamento da CPFL, e do José Nanini, conhecido nosso aqui já há muito tempo, que é o gerente de negócios da empresa, que faz esse relacionamento com as instituições públicas aqui em Campinas, Câmara, Prefeitura e demais órgãos. Queria registrar também a presença do Bruno Sena, assessor do vereador Cid Ferreira, relator dessa comissão, também do advogado do vereador relator, o Dr. Palmeron, advogado do assessor jurídico do vereador Cid Ferreira, que, repito, é o relator dessa comissão. E queria agradecer também a presença dos demais assessores, das demais pessoas aqui presentes, especialmente da Tereza Penteado, que é diretora, presidente do movimento Resgate Cambuí, que está aqui hoje com a gente. A Tereza briga por causa do negócio de poda de árvore aí da CPFL, viu? Então, hoje não é esse o assunto, né, Tereza? Mas a Tereza tem uma luta aí constante com relação a isso. Bom, queria agradecer então a presença dos senhores e fazer um breve histórico de qual é o trabalho dessa comissão e, posteriormente, para vocês entenderem o motivo do convite dos representantes da CPFL aqui na comissão, e mais uma vez já agradecendo a disponibilidade, Nanini, que nós fizemos o contato aí com você e de estarem aqui hoje prestando esses esclarecimentos. A CPI das antenas, ela foi constituída em novembro do ano passado para investigar as irregularidades cometidas principalmente pelas operadoras de telefonia celular com relação à instalação de antenas clandestinas de telefonia móvel na cidade. Nós começamos a ter diversas reclamações, muitas reclamações encaminhadas a essa casa, de moradores em bairros residenciais, em prédios residenciais, prédios comerciais, dando conta da enorme quantidade de antenas que estavam sendo instaladas, e esses moradores recorriam à prefeitura, a 156, ou mesmo indo diretamente à prefeitura, e verificavam que sequer havia um pedido de licença para a instalação desses equipamentos. Aí nós começamos a investigação, de uma forma bem resumida, vou relatar para os senhores, aí para os senhores depois prestarem os esclarecimentos que nós queremos. E foi verificado que dos 560, aproximadamente 560, 570 equipamentos instalados na cidade, apenas 33 tinham autorização para funcionamento. Aí nós solicitamos à prefeitura que fizesse um levantamento da legalidade e da regularidade
dessas antenas com relação à legislação urbanística e legislação ambiental. Foram emitidos daí autos de infração, tanto do Departamento de Urbanismo quanto da Secretaria de Meio Ambiente, porque nenhuma das antenas tinha alvará, licença ambiental para funcionar. E com isso nós fomos aprofundando a investigação, não é isso, pastor Elias? O senhor me corrija aí se a gente... E a Prefeitura também fez um novo levantamento e apontou uma série de irregularidades que solicitou que as empresas daí, aquelas que já tinham as antenas que são possíveis de regularizar, e aquelas que eventualmente não tinham como regularizar, que daí a Prefeitura iria solicitar o embargo, né, desses equipamentos. Ouvimos vários especialistas na área aqui, tanto na questão de saúde quanto na questão urbanística. E por último foi um médico, mas antes de um médico sanitarista falar da questão da emissão da radiação das antenas, do efeito na saúde, nós ouvimos aqui o gerente regional da Anatel, que foi quem sugeriu que nós chamássemos aqui os representantes da Companhia de Energia Local, que é a CPFL, porque o que ele nos disse é que eles têm enfrentado esse problema da colocação clandestina de antenas em várias cidades no Brasil, e que eles têm traçado, muitos municípios têm traçado uma estratégia de evitar a colocação de antenas clandestinas através de uma conversa, através de um entendimento com as concessionárias locais, para que elas não autorizassem a ligação da energia sem antes verificar a legalidade da colocação junto ao poder público municipal. E ele ainda foi claro, ele disse aqui, olha, aí o que eles precisam para funcionar, qual que é a matéria-prima deles aí? É energia. Então, se não tiver energia, eles nem começam a fazer a obra. Então, essa é a razão de nós solicitarmos a presença dos senhores aqui hoje, né? Essa proliferação exagerada de antenas. Todos nós temos conhecimento da necessidade hoje de se ter a telefonia móvel, tanto do ponto de vista comercial, do ponto de vista de trabalho de cada um, quanto também do ponto de vista de lazer, de comunicação, de entretenimento. Nós temos conhecimento que a tecnologia avança muito agora com a colocação das antenas 4G, né, que para substituir as antenas convencionais tem que se aumentar o número. Ninguém aqui é contra a utilização e o desenvolvimento. Todos nós aqui, acredito, usam telefone celular, mas nós temos que alinhar aí a colocação desses equipamentos também com o bem-estar das pessoas que principalmente moram no entorno dessas antenas. Só para terminar, relatar para os senhores que a primeira reunião que nós fizemos, nós ouvimos aqui 10 entidades, associações de bairro, moradores que vivem no entorno dessas antenas, para eles demonstrarem os transtornos que isso causa, o impacto que isso causa à vizinhança. Como, por exemplo, o terreno fica muitas vezes baldio. Nós temos fotos agora com a dengue, terrenos que ficam sem visita dos técnicos da empresa, sem representantes da empresa, que ficam com mato alto, ficam com lixo, né? E o terreno, de certa forma, não tem como entrar, não tem como passar nem os moradores para limpar. Muitas vezes com descargas elétricas, os moradores que moram no entorno, eles acabam sofrendo com interferências dessas descargas elétricas quando chove muito, queimando TV, geladeira, micro-ondas, equipamentos eletrônicos, enfim. Então tudo isso foi geralmente esses equipamentos eles têm que ser colocados em locais mais altos, né, para poder ter a função que pretendida, né, pelas operadoras. Então esses locais já são pontos onde existe uma descarga elétrica natural, né, decorrente aí e então isso propicia ainda mais que isso aconteça. Então nós estamos aqui, convidamos os senhores hoje para que os senhores nos expliquem primeiro como funciona esse procedimento de solicitação para a ligação de energia nesses locais. Se quando se solicita, vocês já têm conhecimento que é uma empresa que vai construir uma antena de telefonia, mesmo não sendo a operadora,
mas as derivadas, as terceirizadas dessas operadoras, né? E o que nós podemos fazer em conjunto para, como eu disse, evitar que a população ainda sofra mais com a proliferação exagerada, principalmente em locais onde acaba incomodando e prejudicando a vida das pessoas. Queria passar antes para o pastor Elias, para ele fazer mais alguma observação, e logo em seguida eu passo a palavra para o Ademir ou o Ricardo? Eu passo a palavra para o Ricardo, que é o engenheiro líder, que é talvez quem... Bom, enfim, vocês decidem aí daí quem vai responder as nossas questões. Por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os componentes da mesa, o presidente responsável por essa CPI, o vereador Arthur Orsi, cumprimentar os que nos acompanham pela TV Câmara, está sendo gravado, transmitido. Dar as boas-vindas, né, a todos os presentes. E, senhor presidente, nós vamos aguardar as respostas dos questionamentos, né, das perguntas que já foram colocadas, e à medida, então, que julgar necessário, a gente faz algumas intervenções. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. pastor. E o senhor fica à vontade para, em qualquer momento, fazer qualquer consideração ou pedir qualquer esclarecimento complementar. Eu queria antes registrar e justificar as ausências do vereador Cid Ferreira, relator da comissão, que está aqui representado pelo Dr. Palmeron, que nos justificou antecipadamente que não poderia vir hoje. Também o pastor Roberto Alves, que nos justificou ontem por necessidade pessoal a sua ausência, e também do vereador Luiz Carlos Rossini, que em decorrência das questões relativas aí como ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente, das questões relativas a escassez de água aí na região, ele teve que ir para um compromisso também de última hora e não pôde participar. Então, passo... e o do vereador Aurélio também. O vereador Carlão do PT está aqui, daqui a pouco ele vai comparecer, ele está aqui ao lado, num outro evento, mas já vem já para cá. E então eu passo a palavra para os senhores para as considerações iniciais. Vamos lá? Vou lá. Boa tarde a todos. Fala bem pertinho no microfone, porque senão... Boa tarde a todos. Inicialmente, né, agradecer aí o convite, né, para prestar esclarecimentos. Lá na CPFL a gente tem uma estrutura, né, que as solicitações de energia, né, até uma determinada carga, elas são solicitadas diretamente no nosso 0800, né, e até 50 kW. E essa solicitação, né, até 50 kW, não tendo nenhuma carga especial, motores, né, pesados, ela gera uma ordem de serviço e vai direto para as equipes, né, providenciarem a ligação, né, onde é verificado, né, se o padrão, né, está adequado com o padrão de energia, né, o postinho, a caixinha do cliente, cabo, disjuntor, né, se está de acordo com a carga solicitada. Acima dessa carga, então ela até esse limite ela cai na área comercial, né, onde nós temos lá as equipes preparadas. Acima dessa carga, ela cai na área técnica, né, que é onde lá eu trabalho, né, para a gente poder analisar a rede, né, porque até a carga de 50 kW, a nossa rede aí tem uma determinada folga, né, então já cai direto para a ligação, não temos problema nenhum. Acima dessa carga, a gente analisa a questão da rede, se há necessidade de reforço ou não, tá? Então, pode acontecer de ter reforço na rede da CPFL, né? Se não precisar de reforço, a ordem de serviço é liberada para que a equipe vá lá, né, providenciar a ligação. Se a carga instalada, né, o que dificilmente ocorre, for acima de 75 kW, é necessária a apresentação de um projeto particular, né, por um engenheiro responsável e tal, né, que é feito no nosso site. Esse tipo de ligação, a carga geralmente é pequena, tá? Apesar de parecer, né, que é uma instalação, né, por causa do porte da antena, mas as cargas são de 20 kW para menor, né? Então, são gerados no 0800 e vão direto para a equipe para providenciar a ligação, tá ok? A CPFL, né, ela se restringe tão somente à verificação das condições
do padrão, está de acordo, se a caixinha é do tamanho certo, o postinho está dimensionado correto, o cabo, o disjuntor, tá ok? Ela não, o limite da CPFL vai até aí. Internamente, né, a questão das instalações elétricas após a medição, a CPFL não tem obrigação de verificar, tá ok? Acho que... Quer complementar alguma coisa, Ademir? Tranquilo? É isso. Por enquanto, né? Obrigado, Ricardo. Pode questionar. Então vamos passar a palavra para o vereador Pastor Elias. Na situação, nós temos visto algumas antenas que elas foram instaladas aonde já existe, por exemplo, um comércio, uma residência, como o caso das antenas que foram colocadas, que estão colocadas, instaladas nos condomínios. Como é que funciona nesse tipo de imóvel? É pedido também, é feito a mesma exigência ou aproveita um ponto que tem ali e liga como se fosse, entenda a minha colocação, viu? Não é de forma pejorativa. Liga na tomada e ela passa a funcionar. Aproveita já a estrutura que tem. Exatamente. Propriamente em prédios, vamos falar em prédios aqui no centro da cidade. Muitas torres às vezes são instaladas e utilizam provavelmente até o medidor da administração. A carga é tão pequena que ele não requer que a empresa, que a distribuidora faça algo diferente. Cabe ao responsável por aquele medidor, ele tem a guarda do medidor e a responsabilidade do medidor. Se ele está cedendo energia para alguém, recebendo algum aluguel, é de responsabilidade dele. Está registrando, está medindo e ele está pagando a conta de energia. Então, assim, para a CPFL, ela não olha não chega até esse grau de fiscalização. Isso também, alguns comércios onde já existe a ligação lá pronta do medidor, acontece a mesma coisa. Ele cede após o medidor. Entendeu? Aí não cabe a CPFL, ela não faz esse tipo de fiscalização, entrar dentro da propriedade da pessoa, ver o que ela está fazendo, que finalidade que está. A importância é que está medindo e que está sendo pago a conta. A CPFL só olha com esses olhos. Por curiosidade, senhor presidente, não sei se os técnicos podem me responder, se a gente tem uma noção qual o consumo médio dessas antenas. Por curiosidade, e isso em espécie, né? Quanto que paga por mês, mais ou menos, uma antena dessa? Será que é possível a gente ter uma ideia? Não, varia muito da potência instalada ali em quilowatts, em energia, vezes a hora utilizada. Varia muito de antena para antena, de capacidade para capacidade. Pastor, o senhor fica à vontade, se daí... Eu queria, Ricardo, que você me explicasse novamente como é que funciona o procedimento para solicitação da colocação dessas antenas. Uma empresa, por exemplo, vai colocar uma antena num lote de terreno e ela faz o pedido à CPFL, junto à CPFL, para ligação de energia. Quem faz o pedido, muitas vezes, é o proprietário do terreno ou é a empresa que vai instalar a antena ou é a operadora, porque nós temos terceirizadas que fazem a colocação de antenas para as operadoras. E qual é a documentação que vocês exigem antes de colocar lá o medidor e de fazer a ligação? Olha, a documentação, a solicitação, como eu falei, a maior parte, mais de 90%, como a carga é menor que 50 kW, ela é feita no nosso 0800, tá? E é só solicitado, né? A pessoa pega o nome do responsável, o nome de quem vai sair a conta de energia, a relação de carga, né? Não há necessidade, na maioria dos casos, de nenhuma ART, porque a ART é solicitada quando a carga nossa, que a gente chama lá um padrão C4, né? Acima de 38 kW, né? Ou quando há aglomeração de pessoas, que não é o caso de um site, né? De uma antena de telefonia celular, que não fica ninguém lá.
Tá? Então, a solicitação geralmente é para quem a gente vai mandar a conta de energia elétrica, né? A conta de energia. Se ela vier no nome da Oi, ela vai ser no nome da Oi. Se ela for no nome da Claro, vai ser no nome da Claro. Mas quando é feita a solicitação, alguém liga no 0800. É só ligar no 0800, se identificar, dar aí isso já é automático. Vocês não solicitam, por exemplo, um documento para verificar cópia do IPTU ou o RG do responsável, o CPF do responsável. Não se pergunta no 0800, por exemplo, se a ligação é para fins residenciais ou para fins comerciais ou para fins industriais ou para... Não é feita essa triagem no 0800? Sim, só complementando o que o Ricardo falou. Com o advento de uma resolução aí, hoje, quem for solicitar uma ligação na CPFL tem que se fazer o famoso cara crachá. Então, se você, Arthur, for fazer uma ligação na CPFL, você vai ter que... Pode ligar no 0800, faz o pedido, você vai ter que ser o seu CPF RG em uma das agências nossas e apresentar. O Arthur está aqui, eu fiz a solicitação, pode dar seguimento. Isso também ocorre com a pessoa jurídica. Então, qualquer pedido de ligação que é feita via 0800, ela não sai para campo de momento. Tá? Imaginemos que não tem carga superior, não necessita análise técnica, simplesmente é uma ligação simples, vamos dizer assim. Faz o pedido. O 0800 passa o número da atividade e fale, procure uma agência nossa para validação do documento. Se for pessoa jurídica, o que é exigido dele? Que leve o contrato social da empresa, onde ele pode representar a empresa, ou uma procuração que fica arquivada na empresa, onde quem está solicitando tem poderes para representar a empresa, quando pessoa jurídica. Quais são os documentos que, além dos documentos pessoais, procuração, contrato social, CPF, RG, nós não exigimos IPTU, não exigimos alvará de funcionamento. É assim, o padrão tem que estar de acordo com as normas e os documentos onde vai figurar o nome do cliente, que a gente chama. Não precisa de uma autorização do proprietário do imóvel também? Não. A comprovação de ser proprietário Escritura, do imóvel? Nada, autorização, comprovação, autorização, nada. Então, pode ser que vocês estejam ligando a energia num terreno onde nem o proprietário esteja sabendo que essa energia está sendo ligada. Perfeito, podemos sim. Mas isso não pode gerar algum problema depois? Vamos supor, alguém que vai lá, entra no terreno, invade o terreno, faz a solicitação, não precisa então de nenhum instrumento de autorização do proprietário? Não, se me permite, eu tenho 32 anos de CPFL, isso nunca ocorreu. De alguém pedir a ligação e não ser o proprietário do imóvel? Não. Certo. Me responde uma coisa, nessa questão da pessoa jurídica daí, vocês têm que apresentar os dados daí da pessoa jurídica. No caso das antenas, quem solicita, na maioria das vezes, são as próprias operadoras ou são alguma empresa terceirizada? É um misto. Você tem tanto as próprias operadoras como as terceiras. Geralmente vocês também fazem a ligação sem solicitar nenhum documento, nenhum comprovante do proprietário do imóvel? Não, exatamente. Não exigimos nada. Tá. Vocês têm hoje uma relação de quantas ligações existem? Porque quando se faz a solicitação junto à CPFL, vocês perguntam se é para fins residenciais ou se é para fins comerciais. Perfeito. E aí eles informam que é para fins de instalação de antena de telefonia celular. Eles já respondem isso. Sim. Então vocês têm lá um levantamento de quantas ligações vocês têm hoje na cidade para colocação de antenas de telefone celular? Perfeito, temos. Vocês têm essa informação para a gente agora? Agora não. Agora. Tem como vocês encaminharem para a gente essas informações, esses dados com todos esses endereços? Temos. Então já fica aqui registrado para que nos encaminhem, uma semana, 7 dias? 7 dias. Ok. Então, encaminhar. Ademir, você não tem ideia hoje de qual é o número dessas ligações aproximadamente? Não precisa...
Não tem, Arthur. Assim, só um complemento. Muitas vezes o pedido de ligação ele não vai com essa atividade final que a gente fala, antena de telefone. Estação transmissora de rádio. Não, mas às vezes assim, ele pede uma ligação, por exemplo, tá lá o lote, não tem nada ainda, ele pede como canteiro de obras. Entendeu? Então vou ter casos que hoje é uma antena, que a ligação vai figurar como canteiro, é uma atividade comercial, industrial ainda que figura, mas como construção civil pra gente, entendeu? Então assim, eu vou ter muitos disso que você falou, como antena, tudo certinho. Mas existe também aquele outro caso que eu não vou conseguir precisar, por isso que justamente, sei lá, imaginemos que tenha 1.000, pode ser que no meu cadastro tenha 200, entendeu? Entendi. Pode ser que muitas ainda estejam cadastradas como... E existe uma diferenciação na tarifa, se é para fins comerciais, residenciais, no caso para colocação de antena, ou é a mesma tarifa? Diferente. Comercial é um preço, residencial é outro. Então daí, de uma certa forma, se ele está lá com uma ligação para fins de canteiro de obra, ele pode estar burlando, então É o mesmo preço do comercial. A de canteiro de obra? Sim. E aí a pessoa depois tem que solicitar a hora que termina a obra, então a ligação residencial definitiva, é isso? Não, é comercial, né? Comercial. Não alteraria nada, né? O que às vezes seria diferente, assim, se ele tivesse, às vezes, como residencial, pagando como residencial, e o correto fosse comercial, a tarifa residencial é mais cara, só isso. Certo. E para fins estatísticos muda o que você falou, justamente isso. Se tiver na atividade correta de classificada, estatisticamente eu baixo uma planilha lá, eu tenho X torres, X bares, X lanchonetes, entendeu? Então às vezes distorce um pouquinho, porque às vezes a atividade principal não está correta no meu cadastro. Pela carga consumida, geralmente essas antenas elas têm um padrão, né? Me corrija se eu estiver errado, aí a parte técnica vai poder falar. Não existe variação no consumo. É uma coisa bem linear, porque ela funciona geralmente 24 horas, não é isso? Exato. Teoricamente estática, né? Pelas contas, teria como você identificar, mesmo sendo um terreno que não está lá, uma ligação que não está lá cadastrada como antena, mas você verificar pelo consumo, você dizer, olha, aqui tem todas as características de ser uma antena? Impossível. Impossível fazer isso. Por quê? Não tem como. Isso eu não consigo chegar nesse nível. Pela constância do consumo. Não, imaginemos que aqui está falando assim. Vamos imaginar que uma torre gasta R$300 mês de consumo. Você pega, dá um zoom em tudo que tem comércio, tudo que tem esses R$300. Hipoteticamente, você fala nesse nicho aqui, tirando as variáveis aqui, 80% seria torre, né? Não dá para chegar nesse nível. Não dá para por não haver uma oscilação grande no Independente consumo, disso. Não dá. Por faixa de consumo, você não consegue chegar. É bem eclético a grade de consumo, a relação de consumo da CPFL, tanto residencial quanto comercial. Certo. Quando uma indústria ou um comércio vai solicitar a ligação lá para vocês, por exemplo, e informa que é comercial ou é industrial, e depois, ou fala que é residencial, e depois há uma mudança de finalidade, vocês costumam fazer essa fiscalização de que forma? Olha, mudou, não é mais residencial, por exemplo, pede uma ligação residencial e de repente vai lá e tem um restaurante funcionando. Como é que vocês fazem essa fiscalização? Esse tipo, a mudança da atividade, enfim, a gente não fiscaliza. O que a gente fiscaliza em algumas coisas é assim, medidores que podem estar com algum problema, que tem, enfim. A classe em si, quando a pessoa sai para fazer a coleta de leitura, ele não traz para ele ali o tipo de atividade que é desenvolvida. Então, assim, os nossos leituristas vão em todas as instalações mensalmente, mas ele não tem atividade, essa finalidade. Tem uma fiscalização que a gente faz, anual, a cada 2 anos, aí a gente vai em alguns consumidores, por amostragem, aí a gente vê classificação, a gente faz toda a correção de nome, entendeu? Mas assim, é anual e alguns consumidores por amostragem. Não, então vocês têm os leituristas que passam todo mês. Mensalmente. Que a leitura ainda ela é humana, ela é
em loco. Então esses leituristas, eles posicionam vocês, olha, aqui tem uma antena instalada, aqui não é mais residencial, não é mais um canteiro de obra, é uma antena agora. Eles não têm no coletor de leitura essa visão, o que está ali cadastrado lá, o que figura no cadastro, entendeu? O leiturista. O Ademir, mas ele tá vendo a antena lá. A antena não é pequena. Não, mas eu sei, mas assim... ele vai passar, tá lá constando como canteiro de obra. Aí ele passa lá, vê que tem uma antena instalada. Mas ele comunica a vocês daí da mudança de atividade? Mas ele não tem, Arthur, a informação que ali é um canteiro de obras, que é uma residência. Pode ser que ali no cadastro... Ele não tem essa informação, senão lógico, ele falaria, entendeu? Mas ele não figura no coletor de leitura. Essa informação para que ele nos dê um feedback do que funciona ali. Ele não tem a relação, olha, nessa rua tal, no mercado, você tem residências, tem comércio, se houver uma alteração aqui, não. Ele não informa que... Não. Isso ele faz só leitura, ele não faz nenhum tipo de comunicação, olha, aqui tá tendo um problema, tá puxando um gato aqui, tá puxando um gato. O leiturista também não faz esse tipo de trabalho. Ele só faz aonde estiver ofertando risco iminente. Aí ele relata no coletor, tem essa finalidade, ou que o padrão apresenta condições ruins de que você tenha que fazer alguma ação, entendeu? Só isso. Teria como a CPFL, por solicitação nossa, obviamente, se necessário for até da prefeitura, solicitar que vocês... através de um mês onde for feita a leitura dos relógios, vocês informarem para a gente, pedir para os leituristas verificarem os locais onde tem antenas instaladas? Olha, Arthur, é uma informação aí que eu gostaria de passar depois. No momento eu não gostaria de assumir esse compromisso não com vocês. Porque como muitas vezes a antena, a coisa que ela mais precisa é energia, né? O leiturista, vocês sabem identificar exatamente onde está cada ponto de energia, mas como você disse, não dá para identificar se é antena ou se é algum outro. Agora o leiturista, nós temos antenas hoje que estão instaladas, por exemplo, em áreas, em descampados, em áreas rurais. Nesses casos é feito inclusive um relógio separado, é feito uma ligação maior quando se precisa, um cabeamento. Aí, nesses casos, é o leiturista que vai também. Não existe nenhum método automático via rádio de medir energia com vocês hoje ainda. A telemedição que a gente fala só para grandes clientes. O médio e pequeno aí que vai estar as torres, tudo 100% leitura física. Salvo rurais, que a gente faz leitura bimestral, tá? Não é todo mês que eu faço na zona rural. Certo. Bimestrais, não? Bimestrais. E, de novo, o que eu falei, tem muitas torres ligadas em medidores, onde eu vou fazer leitura, por exemplo, de prédios, eu faço a leitura da administração. Para mim, eu estou ali lendo a administração. Se tiver alguma torre ligada ali, não vai aparecer para mim. Não, mas torre instalada em prédio para a gente ficar mais fácil fiscalizar. Tranquilo, porque né? O condomínio tem que avisar. Tem que ter uma declaração do condomínio autorizando no pedido. O que para nós é difícil mesmo é que essas torres são muito espalhadas, né, e tem uma frequência muito grande de estar em zonas remotas também, em áreas residenciais, acaba dificultando um pouco isso. Então, se vocês puderem fazer de repente esse trabalho aí, seria importante. Pois não, Nanini? Pode. Não, tem um microfone. Queria registrar a presença do vereador Carlão, do PT. Obrigado pela presença, vereador. Daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor. Vereador, você me permite? Inicialmente, boa tarde e obrigado aí pelo convite. Os pedidos de ligações de antenas, né, de telefonia móveis e mesmo fixas, se tratando de grandes empresas, né? Não sei se tem um merchandising aqui, mas vamos dizer aí a Vivo, Oi, telefone, Claro, e essas maiores que nós temos aí. Quando pedir, que nem o Ademir bem colocou, normalmente os projetos entram, às vezes, em nome da própria operadora ou até do terceiro, ou seja, vamos dizer, da empresa que ele contratou para construir a torre, a parte civil e elétrica em si.
Então acontece, às vezes, do pedido entrar em nome deste terceiro. E, vamos dizer, por algum descuido dele, de repente ele não pede para alterar o cadastro. E, consequência disso, a conta permanece em nome desse terceiro, entrega no próprio local lá da unidade, a operadora, às vezes, não fica sabendo dessa conta, porque o terceiro, de repente, não tomou cuidado de alterar o cadastro, de citar o endereço para entrega dessa conta. O que vai acontecer? Não pagou? Corta. Cortou uma torre dessa, quase que desliga, tipo, 8 horas da manhã, quando é 10, 11 horas, já tem a reclamação, a operadora entra em contato, desligou numa unidade de consumidor em determinado ponto da cidade, verifica para nós, está em nome de fulano. Então já altera o cadastro para o nome, sim, da operadora, e eles mantêm um controle, um cadastro muito rígido dessas contas, porque para eles ficar sem energia é terrível. Ficou sem energia, nós ficamos sem o sinal e ele, né, deixa também de faturar. Então eu posso dizer assim, que as operadoras, vamos colocar aqui como oficiais, eu aqui não quero entrar em detalhes se tem aí algum clandestino ou não, eles mantêm sim um cadastro muito rígido e, portanto, nós poderemos sim, levantar, né, lá no nosso cadastro quantas são. Agora, é claro, se tem alguma, repito, ligada em algum ponto da cidade, onde a gente sabe, né, que até os comentários, não vou aqui afirmar que exista, mas por comentário que pode ser que tenha algum clandestino nesse meio. Como o Ademir bem disse, também nas administrações dos edifícios, né, a gente conhece nesses edifícios que tem na área urbana, tem algumas torres instaladas, pode ser que eles estejam ligados na própria administração, onde nós não tenhamos o conhecimento. O ideal, inclusive, aproveitando aqui o momento, é que essas administrações, quando recebem esse tipo de pedido, que entrem em contato com a concessionária, porque a carga que ele vai ligar, de repente, o medidor que está instalado e até os cabos que ali foram instalados e aprovados pela área técnica da empresa, não comportam mais essa carga. E ele poderá ter aí, de repente, um curto-circuito, ocasionando até um acidente aí grave para todos os transeuntes daquele imóvel. Tá. Então, Ademir, só me esclarece o seguinte, nesses prédios, por exemplo, quando colocam torres, nos prédios não são torres, já é direto à antena. Geralmente se faz um relógio separado, um medidor separado ou costuma usar o medidor do próprio condomínio? O projeto, quando aprovado para a ligação deste condomínio, onde tem lá lojas, ou apartamentos residenciais, salas comerciais em si, é aprovado para ligação, por exemplo, da administração. Normalmente para bomba de incêndio tem que ter um medidor em separado para ligar lá o motor da bomba de incêndio. O ideal, eu repito, é que tenha um medidor específico para essa unidade, no caso é a torre. Agora, o que eu digo, quem está ligando isso por conta própria, sem a nossa aprovação, sem passar pela análise técnica dos nossos engenheiros e técnicos, está errado. Está de forma irregular. Irregular. Então pode acontecer? Pode. Não vou aqui afirmar que isso não existe. Porque, como a Ademir disse e o Ricardo, de repente a carga é tão insignificante que ele fala, bom, aqui eu tenho um medidor que comporta uma carga de até tantos quilowatts, vou ligar aqui mais alguns quilowatts que não vai, vamos dizer, criar algum problema de fornecimento. Errado. Aí ele começa a ter problema de qualidade no fornecimento, que é aí que ele começa a reclamar para nós, que começa a ter a oscilação de tensão que a gente fala, a energia começa aqui. Por quê? E simplesmente vai ligando, isso serve até para nós, as nossas residências. Nós temos lá um medidor instalado, por exemplo, de 110, que a gente fala, né, o monofásico, e eu tenho uma carga de, por exemplo, 10 kW. Aí eu compro um ar-condicionado, eu compro um aquecedor solar, um aquecedor elétrico, micro-ondas, computador, televisão, vai aumentando. Sem comunicar a empresa, é aí onde acontecem as famosas reclamações de queda de energia e de oscilação, ou seja, a qualidade não é mais aquela de quando você me fez o pedido. Tá. Você disse que nesses condomínios, muitas vezes, pode ocorrer deles efetuarem a ligação na bomba de incêndio, que é uma coisa que pode nunca ser utilizada. Errado. Mas tem um relógio específico só para a bomba de incêndio. Por que existe um relógio específico para a bomba de incêndio? Até por questão de segurança. Segurança, principalmente. Se houver um curto na rede geral... A tarifa é diferenciada. Tá? Existe uma tarifa mínima. E nesses condomínios, geralmente, eles têm quantas ligações de um condomínio residencial? Porque, geralmente, eles não colocam em prédios muito altos. São prédios médios, porque eles têm uma altura... As antenas têm que ficar numa altura não muito alta, mas também não muito baixa. Então, geralmente são prédios residenciais que tem o quê? 2 medidores, 3 medidores, geralmente? Não, cada edifício, né, tem, vamos dizer, quer dizer, onde tem vários blocos, vamos dizer, né? Você tem uma torre, por exemplo, com 7, 8 andares.
como nós vimos várias antenas em torres, em prédios de 8 andares. Você não tem a luz individualizada por apartamento. Tem. Todos. Tem a luz individualizada já por Energia apartamento. diferente de água, né? A água hoje até já está vamos dizer, nos novos edifícios, nas novas construções, eles já estão até colocando hidrômetro por apartamento, por sala. Energia, eu posso lhe garantir que quase 100% já está eu desconheço. individualizado. Individualizado. Tá. Todos os apartamentos ou salas que sejam, mais um da administração e mais um da bomba de incêndio. Aí, ou eles colocam na da administração, ou na que é da área comum, ou na da bomba de incêndio. Quase que em sua totalidade. totalidade na administração. E está irregular isso também. Irregular. Teria que ser feita uma ligação exclusiva para antena Este é o correto. A tarifa, como o Ademir bem disse, é uma tarifa... claro que seu condomínio de uso comercial, a tarifa é comercial. Vamos dizer, um edifício residencial. A tarifa, Ademir, me corrija, é residencial. Todas comerciais hoje. Comerciais. Tá. Então, é comercial. Ou seja, tarifa, vamos dizer, eu não estou sendo, concessionário, ludibriado em termos de energia, de preço. Mas é aquilo que eu repito. Segurança e qualidade de fornecimento, eu aí já não... Quais são os riscos mesmo que isso pode causar para um condomínio, no caso? Ricardo, Viu, que é o nosso Arthur? engenheiro aqui. Em edifício de uso coletivo, como a gente chama, né? 7, 8 andares, como o Devanir colocou, cada apartamento, cada unidade tem o seu medidor. E lá embaixo tem um quadro de medição coletiva, né? Os medidores ficam lá embaixo. Certo. Então, se uma operadora dessa for instalar lá, o correto é que ele apresente um projeto, contrate um engenheiro responsável, apresente um projeto particular na CPFL, nossa página da internet, tem um lugar correto lá, e ele tem que demonstrar que todo o quadro, por exemplo, o barramento, o disjuntor, tudo que está para trás da ligação dele vai suportar essa nova carga, apesar de pequena. Então, se tem espaço no quadro sobrando, porque às vezes eles compram um quadro para 30 medidores, por exemplo, e tem lá 24 apartamentos. Então, tem espaço para colocar mais um medidor adequado com a carga. Se não tem, tem que ser colocado à parte. Então, o correto seria cadastrar um projeto na nossa página na internet, cai na área técnica, a área técnica analisa a carga, analisa o quadro e tudo que está para trás, inclusive a rede, se tiver tudo dimensionado corretamente, é liberado para ligação. Mas eles não fazem isso. É difícil você saber como eles Devanir... fazem a ligação não, e muitas vezes nem informam a CPFL. É como o Devanir e o Ademir comentaram, né? Como nós temos em edifícios de uso coletivo, nós temos a administração, que a gente chama. Então, a administração tem lá o elevador, iluminação de escadaria, entre outras coisas. Então, pode acontecer deles estarem utilizando essa administração para ligar. Ou podem fazer a solicitação correta. Isso não tem jeito da gente saber, igual o Devanir e o Ademir colocaram, porque é uma antena lá no prédio, a gente vai lá medir o consumo da administração. Não, o Ademir deu a entender que a grande maioria é até para agilizar a colocação, talvez, né? É isso mesmo, Ademir? Devanir, perdão, é isso mesmo. Sim, tá perfeito. Orça, aproveitando aqui, quer dizer, e para que todos os ouvintes aí, o ideal é aquilo que o Ricardo bem colocou, é entrar com um pedido que a gente ou de aumento de carga, até para que nós possamos fazer uma análise dessa nova carga, e nós iremos, até para aumentar a carga, quando vier lá, vai ligar, por exemplo, a antena que tem lá um transmissor, tem um ar-condicionado, que de repente aquele cubículo dele precisa ser refrigerado, nós já vamos orientar, faça um padrão exclusivo para atender a sua unidade. E como é que o condomínio sabe depois quanto é o consumo da administração e quanto é o consumo da antena? Na bomba de incêndio talvez fique fácil, porque ela não é... Mas existe uma média, fazem por uma média mais ou menos do consumo, quanto era e quanto passa a ser? É pela carga instalada. Então, você tem a potência instalada, né, em watts, multiplicado pelo número de horas de utilização, pelo número de dias. Você chega ao quilowatt-hora. Geralmente, o que elas consomem de energia, essas antenas? Elas funcionam, na maioria das vezes, 24 horas. 24 horas. Então, aí é que, como o Ademir disse no início, tem vários tipos, não dá para te falar aqui que a potência de uma torre dessa é 10, é 20, é 50 mil quilowatts. Não, é a potência, repita, potência vezes horas vezes dias. Aí você chega no quilowatt-hora e normalmente, eu não estou aqui dizendo que acontece, isso só estou dando um exemplo. Se for esse o caso, ele faz esse cálculo e ele chega ao quilowatt-hora e pela tarifa ele faz o acordo lá entre ele com o cliente.
só para a gente ter uma ideia, coisa bem de leigo, mas quanto geralmente é a tarifa de energia numa dessas antenas, torres que funcionam 24 horas? Como é? A tarifa comercial hoje está em torno de 30 centavos kWh, mais impostos. Então vamos colocar um imposto aí de 18%, vai dar lá uns 36 centavos. A residencial em torno de 45 centavos já com impostos. E uma antena que funciona 24 horas? Não, você tem que pegar potência instalada, carga instalada, vezes hora, entendeu? Vezes dia. Aí você tem um consumo mensal, entendeu? Aí você chegou no consumo mensal, sei lá, chegamos em 1000 kWh, tá? 1000 kWh você vai fazer vezes o quilowatt. Tudo bem, mas mais ou menos, quanto uma antena Não, funciona? Arthur, não dá para chegar nesse número, Arthur. Aí eu estaria chutando uma coisa Mas muito... pode chutar, não tem problema. Não tem como. E às vezes, Arthur, eles fazem conta para trás também. Exemplo, ele entra lá numa administração que gasta, que tem um consumo médio anual, ele chega no consumo mensal do cara de R$1.000, tá? Do medidor da administração. O cara gasta, em média, R$1.000 mês. Bom, instalou a antena ali. Aquela conta passou a custar R$2.000. Ele fala, então, ó, a média nossa é 1.000, você vai me pagar o 1.000 a diferença. Certo. Tem muitas torres... Não no caso de edifícios agora, mas tem muitas torres onde são colocados conjuntos de antenas, 3, às vezes 4 conjuntos, por causa do compartilhamento. Aí aumenta também a carga por conjunto de antenas que é instalado, né? Perfeito. Mas funciona no mesmo relógio, aí, até o ponto onde precisa daí fazer a modificação aí, passando dos 50... como é que é? Quilowatts. 50 quilowatts, é isso. Desde que dimensionado de acordo com a carga, sem problema algum. Agora, vocês, nesse caso aí dos condomínios, então as antenas pagam, nesse caso, energia como se fosse residencial, né? Não estão pagando na tarifa sempre. comercial. Não, nem sempre. Quando está ligado na administração? Não, é assim, olha, com o advento da 414 hoje, antigamente o que é 414? É a resolução da ANEEL, que ela é de 2010 e ela mudou algumas regras. Por exemplo, antigamente a administração em prédios, em apartamentos residenciais, a administração tem que figurar como residencial. A 414 mudou isso. A administração tem que ser tarifa comercial, independente da quantidade de apartamentos ou atividades que é desenvolvida ali. Então, hoje estão todas na tarifa comercial. Entendi. Então, esse risco vocês não têm de levar o calote. Não aí. Temos. Por quê? Não, e o contrário, se tivesse com a residencial é mais cara. Perfeito. Porque a tarifa residencial é mais cara que a comercial nesse ponto aí. Tá certo. Agora, uma outra questão. Geralmente, vocês têm planos para grandes consumidores, né? Vocês têm aí empresas e... Já vou passar a palavra para o senhor, vereador Carlão. Vocês têm planos para grandes consumidores. Por exemplo, uma empresa que tem uma necessidade de energia superior ela pode fazer um plano especial, um pacote especial junto à empresa, até para você, para negociar melhor, enfim. Essas operadoras, elas são grandes consumidoras de energia, se levar em conta a quantidade de antenas? Eles são grandes consumidores, né? Porque é verificada a totalidade, né? Por exemplo, você pega Claro, Vivo, eles têm ligações no estado todo, né? Para não falar... Você vai pelo CNPJ, se você soma um CNPJ de uma operadora dessa, não só as antenas, tem toda a parte de operacional, os escritórios, as centrais deles. Pelo CNPJ, sim, ele passa a ser um grande cliente. Junto. E eles fazem... Orelhões tem energia, quer dizer, as cabines, tudo tem energia. Então você soma um CNPJ de uma operadora dessa, ele é sim um grande cliente com uma conta específica nossa. Com uma conta. E vocês têm um plano específico para cada um deles, então? Eles fazem uma negociação melhor para tarifa? Não, nesse caso, tarifa para ele é a mesma. Existe sim tarifas diferenciadas. Tem o Mercado Livre, que a gente diz, quer dizer, tem o cliente que está ligado no Mercado Livre, esse sim. Ele pode comprar energia tanto, vamos dizer, aqui em Campinas, a distribuidora CPFL Paulista. E ele pode comprar energia de uma distribuidora lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né, de qualquer parte do país. Então,
a carga é somada pelo CNPJ. A carga é somada. Mas se a operadora, vamos supor, se a operadora X hoje, ela tem um volume de serviço muito grande, em função das antenas, em função da central, em função do prédio administrativo, ela tem como falar, olha, CPFL, eu estou com esse conjunto aqui de consumo de energia, eu quero que vocês me façam uma tarifa especial. Isso vocês não fazem. Tarifa regulada pela ANEEL. Não tem como. Nesse caso não tem jeito. Não. Agora, deve haver uma preocupação muito grande das operadoras no sentido da questão de eventualmente faltar energia, né? Porque a matéria-prima deles é energia. Se faltar energia, para o sinal, se parar o sinal, não tem sinal para o celular e começa a ter reclamações. Eu só queria fazer um adendo aqui. Quando nós montamos essa comissão aqui, nós também constatamos que a tarifa da telefonia celular cobrada no Brasil é a mais cara do mundo, né? Enquanto que isso aqui em novembro do ano passado já houve modificação. O Brasil cobra o dobro, mais do que o dobro, da segunda maior tarifa, que é na África do Sul. O Brasil cobra 75 centavos por segundo de tarifa de telefone celular, a média. África do Sul, 40 centavos, México e Argentina, 32, Peru, 18, Chile, 14 centavos, Rússia, 9 centavos, Índia, 2 centavos o minuto e China, 1 centavo o minuto da tarifa. Nós estamos pagando 0,74. E aí, nessa semana, foram divulgados os dados essa semana, inclusive, foi divulgado o dado do lucro das operadoras de telefonia celular no ano passado no Brasil, que somou 36 bilhões de reais. E desses 36 bilhões de reais, 95% foi enviado para o exterior. Só 5% disso ficou no Brasil, né? E aí nós temos um outro dado, que a diretora do PROCON veio aqui também na nossa comissão. Por 3 anos consecutivos, as operadoras de telefonia celular são as que têm o maior número de reclamações no PROCON. 50% de toda reclamação no PROCON hoje é feito em torno da telefonia móvel. Ela disse que se não houvesse telefonia móvel hoje, ela podia ter metade dos funcionários que ela tem no PROCON, né? E que as operadoras, elas não têm serviço de atendimento ao cliente que funcione. Então, acabam desembocando lá tudo no PROCON. As maiores reclamações são cobrança indevida, ligações não efetuadas que são cobradas, contas cobradas em duplicidade. Não é o sinal, como muita gente pode... Não é o sinal, não é... É só cobrança em duplicidade. Não é isso, vereador Carlão? Então, a gente só queria passar isso para vocês para dizer o seguinte. Essas operadoras, elas não pagavam 1 centavo para o município para instalar antena aqui. Enquanto um cabeleireiro, uma manicure, um pequeno, um micro, um médio comerciante paga a taxa de renovação anual do alvará. Eles nunca pagaram alvará para funcionar nessa cidade, né? A telefonia está aí há quantos anos? 15 anos. E nós tínhamos aí 33 antenas só regularizadas. E mesmo assim não pagavam o alvará, porque não tinha uma legislação. Então a gente queria que vocês nos ajudassem muito para fazer justiça nessa questão, né? Justiça tributária, né? Justiça pro município, né? Porque ninguém quer aqui, como eu disse, inviabilizar a questão da colocação de antenas. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é identificar onde esses aparelhos estão, verificar os impactos que eles estão gerando, né? E eles pagarem o que é justo, né, para a coletividade como um todo. Vocês pagam o ICMS que vem diretamente na conta de energia. Eles pagam também o ICMS que vem mas a hora que vocês vão colocar uma rede, a hora que vocês vão fazer a distribuição de energia, vocês têm que ir lá, tem que desapropriar o imóvel, eles não. Deles é completamente diferente. Eles pegam uma fração de um terreno
na periferia, muitas vezes na cidade, ou quando é no centro, no topo desses edifícios, pagam lá um valor que para eles é praticamente irrisório, né? O investimento deles é esse, né? Aumentar o... E aí acabam cobrando a tarifa mais cara do mundo e não regularizando, como vocês mesmos disseram, assim, fazendo esses gatos, né? Que até é preocupante do ponto de vista de segurança, né? Então, antes de eu continuar as perguntas, queria só fazer isso para vocês entenderem também esse lado do município, da administração. E o que vocês puderem nos ajudar nesse sentido vai ser muito importante. Por favor, vereador Carlão. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, os componentes da mesa. Eu confesso que eu fiquei mais preocupado, porque além de pagar as taxas de telefone, eu estou achando que eu estou ajudando eles a pagar a conta de energia. Que eu moro num condomínio com 180 apartamentos lá no residencial Vila União. E como vocês falaram que não tem controle nenhum, é muito possível que a energia que aumentou é rateada entre os moradores, tá certo? E eu não sei quanto que eu divido com as empresas. Que primeiro que eles não têm a identificação da onde as antenas estão instaladas. Eu tenho lá no meu condomínio e não tem nome. Agora eu preciso prestar atenção mais para ver quanto é que eles pagam para o condomínio, para ver se eu não estou ajudando eles a pagar a conta, porque... Mas eu acho que pela informação, eu acho que a CPFL tem uma contribuição importante a dar para a cidade, e eu acho até que seria muito importante que vocês passassem a identificá-los e a exigir o projeto, até porque, assim, claro, a iniciativa privada ela vai vender o seu produto, não interessa para quem está comprando. Mas muitas vezes nós podemos estar alimentando atividades ilícitas. Como eu acho que as telefônicas, neste caso, da forma que eles usam a energia, em particular nos condomínios, é uma questão que se torna muito séria. Eu não sei, tecnicamente, se tem, mas assim, pegar de uns anos para cá, não sei também se é em todas as regiões, mas vou tirar pelo meu bairro, meu condomínio, qualquer mudança hoje no tempo, hoje tem acabado a energia com mais frequência nos condomínios. Esse fica lá meia hora, 15 minutos, 40 minutos, porque o compartilhamento, uma antena vai lá, instala e empresta para as outras, então você tem lá uma árvore de Natal nas caixas de água. Não sei se isso tem alguma influência, mas hoje, com certeza, na Vila União, na região do IE de Santa Lúcia, todos os bairros estão com muita proximidade de conjuntos de condomínios, e lá nós temos um conjunto muito grande, são 2.200 apartamentos no bairro inteiro, mais casas. Então, mas tem tido esse efeito. Eu não sei se tem nenhuma relação técnica, mas de alguns anos para cá mudou o tempo, você fica meia hora sem energia. Mas o mais grave disso que estou achando é não ter a exigência deles terem um relógio à parte, até do ponto de vista da segurança dos condôminos, dos moradores, e também do custo disso, porque é rateado. Cada bloco, de fato, tem lá dividido por 16 apartamentos. Se o deles estiver ligado na administração, o custo da administração também é rateado. Então, eu tenho a impressão que eu estou pagando, além de estar gastando com a TIM, com a Claro, eu estou tendo que pagar as contas dele. Então, eu acho que as informações que o vereador Orsis sugeriu que vocês nos fornecessem, ela é extremamente importante, mas tão importante quanto isso é essa exigência que eu acho que a companhia poderia ter, que eu acho que vai ajudar, porque eles podem... Canteiro de obra você tem diversos, né? Que depois vira outra atividade, que vira outra, empresta energia, e acho que todo esse custo é rateado no conjunto da cidade, né? Mas eu acho muito importante reforçar esse pedido o mais urgente possível para que a gente possa normatizar o funcionamento dessas antenas e, particularmente, que elas paguem pelos serviços que a cidade está prestando a ela. Obrigado, vereador Carlão. Na verdade, a gente aqui está numa cruzada para identificar todas essas antenas
né? E eventualmente até poder, junto depois com as operadoras, para não prejudicar também a operação, a gente precisa verificar algumas que não têm mais condições de estar onde estão, né? Diante dos problemas que elas estão gerando para a população. Eu tenho aqui algumas perguntas. O Dr. Palmeiron, que é o assessor jurídico do vereador Cid Ferreira, que é o relator da comissão, ele questiona no seguinte sentido. O senhor Devanir afirmou que as operadoras entram em contato imediatamente quando há queda ou corte de energia elétrica. Isto indica que as operadoras possuem um cadastro rígido das antenas. Pergunta. A CPFL poderia oficiar as operadoras para informar a relação completa dos endereços dessas antenas? Ou já existe isso? Tem. Apesar de não estar lá na conta especificado, né, operadora tal, a CPFL já tem um... Tem. É o pedido que você fez ao Ademir, né, de nós levantarmos quantas antenas. Então, quer dizer, pelo CNPJ nós vamos conseguir levantar tudo... aquelas que estão ligadas corretamente, né? Pode ser, quer dizer, repito, não afirmo que tem alguma irregular ou que tem algum clandestino. Aquelas que estiverem ligadas com o CNPJ correto da operadora, a gente consegue levantar sem problema nenhum. Certo. Geralmente, quando vai haver a necessidade de um corte de energia para manutenção de rede, alguma coisa nesse sentido, vocês costumam informar as operadoras que vai afetar determinadas antenas em função do sinal? A gente informa todos os clientes cadastrados. Ela estando cadastrada lá, né, como uma operadora, ela vai avisar. Correspondência. A companhia manda uma correspondência para todo cliente. Informando, ó, tal dia, de tal hora, vamos ter uma obra na rede, então todo mundo é avisado. Geralmente, essas correspondências e as cobranças, elas são enviadas para o endereço indicado pelas operadoras, não é isso? Pelo endereço da unidade consumidora. Por exemplo, se aquele cliente está na rua Joaquim Barbosa, por exemplo, número 32, a correspondência vai ser entregue lá. No caso das antenas, normalmente vai para o endereço corporativo dele. Então, até a gente fala de DPs, né? São os desligamentos programados para execução de obra, por exemplo. Os comunicados, as cartinhas de DPs, vai para o endereço que ele determinou para entregar a conta. Aí é um outro caso interessante, porque se falta energia por falta de pagamento num determinado local, prejudica o trabalho deles. Então, eles devem ter os endereços lá que eles encaminham para vocês, das contas, que é para encaminhar para eles estarem com o pagamento em dia. É o que eu disse anteriormente, viu, mesmo vereador? não estando no CNPJ deles. Eles têm um controle rígido, até porque para poder controlar por isso que eu falo, quando corta alguma dessas unidades é porque houve algum problema de cadastro. Por falta de pagamento, eles deixarem de desligar a energia, é muito raro. O interesse é dele, é mais deles que o cadastro eles mantêm um cadastro correto. Em dia, muitas delas com débito em conta, para evitar realmente o problema do corte. Perfeito. Eles colocam, as contas são encaminhadas nós temos uma sistemática de envio de contas por e-mail, então eles recebem a conta por e-mail, até para evitar problema de correio, de entrega, extraviar a conta, ou seja, muitas delas com entrega por e-mail, ele recebe através de e-mail, e com débito em conta. Então, se alguma dessas, por exemplo, que desliga por fora de pagamento, é aquele descuido então assim. Fica muito mais fácil fazer a identificação. Então, tô achando que a coisa repito, realmente, o problema maior são esses condomínios. A energia é a matéria-prima principal deles, isso aí, Ademir, fica realmente mais fácil de vocês nos informarem. Só um detalhe, é aquilo que eu digo. A hora que eu jogar lá um CNPJ de uma determinada operadora, vai me trazer tudo que está ligado àquela operadora. Pode ser que no meio ali tenha antena, não sei, estou dando um exemplo aqui, almoxerifado, depósito, escritório, mas a gente traz o orelhão, certo. Tudo vem naquele CNPJ da determinada. Não tem problema, porque aí fica mais fácil até da gente fazer a fiscalização, em loco, a localização, exatamente, verificar a unidade consumidora. Cada antena é uma unidade consumidora. Sim. Autônoma. Autônoma. Com certeza. Com exceção uma instalação que a gente com exceção dos
E no caso dos condomínios em prédios, eles não informam nesse caso daí, né? Aí a conta é paga pelo condomínio. Em alguns exemplos nós citamos aqui, né? Se tiver ligado na administração do vereador, então ele recebe na conta da administração do vereador. Existem companhias que pedem para a conta do condomínio, da administração, serem débito em conta também? Porque de repente eles fazem um acordo, eles pagam a conta de energia da... Pode acontecer, mas não dá para afirmar aqui que tem isso aí. Normalmente é difícil porque vai para a administração, até porque eles fazem o rateio lá junto com os moradores, questão contábil e outras coisas mais. Certo. Não vou aqui afirmar que não exista, precisaríamos verificar melhor. Verificar. Tá certo. Tá certo. Vereador Carlão. Eu vou só mais alguns detalhes aqui. Tem uma... A gente estava falando aqui tem mais 2 perguntas que foram enviadas, mas a gente estava falando aqui da questão aí da segurança. Vamos supor que dê um problema numa dessas ligações e, eventualmente, aí queira imputar a responsabilidade à companhia, porque, eventualmente, quem autoriza a ligação de energia e tudo mais, estou me referindo especificamente à questão dos condomínios. A CPFL não tem uma preocupação de ter uma verificação, uma fiscalização mais firme sobre isso, ainda mais que a torre pode estar funcionando na ligação, por exemplo, do elevador, né? E a antena, aí um raio, alguma coisa nesse sentido, pode prejudicar o funcionamento e a instalação elétrica do prédio, do elevador, da área comum e tudo mais. Isso pode acontecer? Vocês não existe uma exigência maior de vocês com relação a essa questão da responsabilidade? Não, a CPFL, ela simplesmente se atém ao padrão de entrada. Se tiver correto, de acordo com o dimensionamento se do nosso dali padrão, para trás tiver... Dali para dentro ali, o dimensionamento da instalação dele, tudo, a gente não entra nesse mérito. Certo. Cabe no mesmo exemplo que nós citamos há pouco, ou seja, se você solicita uma ligação, qual é a carga que vai ligar? Uma residência comum, vamos dizer. Um chuveiro, uma geladeira, uma televisão, um ferro de passar roupa e 5 bicos de luz, que eles falam, né? Vamos falar uma carga bem simples. Amanhã ele compra um ar-condicionado, mais uma televisão, um freezer, um micro-ondas, um forno elétrico. E não me fala nada, é claro que ele pode ter problema sim. Agora está lá dentro eu não entro dentro do imóvel dele para verificar se ele aumentou a carga ou não. Cabe a ele então nos comunicar para que a gente faça uma análise dessa nova carga para ver a necessidade de trocar de repente o medidor, trocar o ramal de entrada e, nós falamos de uma residência, mas de uma empresa maior no caso, tem que haver todo um melhoramento na rede para poder atender essa nova carga. Vocês já tiveram exemplos concretos de casos onde foi instalada a antena e deu problema naquele ponto específico por causa da sobrecarga? Não, que eu me lembre, não. Condomínio? Com relação a esse tipo de situação, pode acontecer com qualquer cliente, até numa residência, como o Devanir colocou. Que maneira a gente pode vir a saber? Se não acontecer nada na rede, a gente não identifica. Mas determinada carga, esse que a gente chama de aumento de carga, revelia, que ela é sem conhecimento da concessionária, se começar a ocasionar problema, né, desligar o transformador, queimar o fusível do transformador, ou começar a oscilar, os próprios clientes na redondeza acabam reclamando para a CPFL. Aí a gente vai até o circuito desse transformador, buscar o que pode estar ocorrendo, né, que pode estar interrompendo, que pode estar dando oscilação, né. Aí a gente vai pesquisando até chegar num possível carga revelia, né? Por exemplo, acho que é esse comércio aqui, porque a gente conversa com os moradores, né? Fala, depois que entrou essa empresa aí, tá acontecendo isso, porque muita gente não altera o cadastro, né? Infelizmente acontece isso. Ou aumenta a carga, aí a gente vai lá, faz uma verificação, constata, né? Aqui teve um aumento de carga, né? Você avisa o cliente que ele deveria ter comunicado a CPFL. Já houve aí é obrigado a comunicar. É. E a partir do momento que ele comunica, a gente tem que fazer as adequações na rede para resolver o problema a um custo dele, né? Porque aí, como foi carga revelia, esse cliente tem que pagar esse custo dessa Já houve obra. algum caso nesse sentido relativo à antena? É difícil saber. Difícil saber. Agora, nós temos um problema aí, os moradores reclamam muito que nos locais onde são instaladas as torres, e também as antenas, mas as torres... porque geralmente quando é instalado torre é porque é zona residencial que é proibida a verticalização. Então você não tem prédio vertical, tem só as casas horizontais.
existe, como eu disse aqui na primeira reunião, muita reclamação de quando há descarga elétrica, isso afeta as casas da redondeza. Vocês já tiveram reclamações lá, porque vão ligar na CPFL, porque daí vai parar tudo, vai queimar tudo. Qual é o volume dessas reclamações por descarga elétrica, tendo em vista uma torre de celular próxima? Eu não sei te informar se a gente tem esse controle interno, eu creio que não. O que a gente tem é o seguinte... Mas é comum isso. Se acontecer uma reclamação de um cliente nosso, queima de aparelho, por exemplo, né? Aí ele, na hora que ele faz a reclamação na CPFL, ele identifica lá o dia, a hora aproximada, a CPFL pesquisa se houve ocorrência naquele dia, e nós temos também um sistema que a gente chama o Web Raio, e a gente verifica num determinado raio, determinado área, né? Quantos se raios, caiu o né? raio lá, aí esse cliente é passivo de ressarcimento. A gente não sabe se ele caiu na torre, se caiu na rede, se caiu em algum outro lugar, mas a gente consegue identificar pelo Web Raio a região, né? Que caiu esse raio aí, se é passivo ressarcimento. Nesse web raio aí, vocês têm geralmente havido uma descarga maior numa determinada região depois da colocação da antena? Eu não sei te informar, porque essa análise toda é feita por uma outra área da empresa, né? E que está, por exemplo, que detém esse serviço. Se eles têm esse controle, eu acredito que não. Porque eles não identificam, né, que ali tem uma torre, que não tem. Eles analisam só a área que caiu o raio. Ô Ricardo, mas de forma objetiva, existe a possibilidade de cair mais raios nessas zonas residenciais, só de casas onde é instalada uma torre ali de 50, 60 metros? Eu creio que sim, por causa da altura, né? Eles têm lá os seus para-raios, né? Isso eu creio que é possível. E isso pode afetar as casas do entorno, caso tenha algum problema no para-raio, uma falha, ou isso pode afetar as casas da redondeza? Como nós temos tido reclamação tudo depende da instalação dessas torres, né, dessas antenas, né? Como eu te falei, a gente não verifica nem a instalação da medição para frente. Então, como é que é o aterramento dessas torres, tudo isso aí a gente não verifica, entendeu? Para ver se a hora que o raio cai numa torre dessa, ele é descarregado lá para a terra corretamente. Então, eu não sei te falar se essa situação pode ocorrer, entendeu? Mas já tiveram situações envolvendo antenas de descarga elétrica que afetaram a vizinhança? Vocês já tiveram relatos na empresa disso? Como eu falei para você, a gente tem relato que houve queima de aparelho, né? E a gente identifica, às vezes, né, pelo nosso sistema, que, por exemplo, não deu ocorrência na rede, não houve interrupção. Aí, bom, vamos pesquisar aqui se aconteceu um raio, uma descarga elétrica, né? Aí, se identificar, aí é passivo de ressarcimento. Só que eu não sei te afirmar se foi na torre, entendeu? Não tenho essa precisão. Mas pode ser próximo à torre de... Pode ser, mas eu não sei te afirmar. Já aconteceu de ser? É dentro de um raio. Eu não lembro agora se o raio é 300 metros, eu não sei te falar. Como eu falei para você, a área responsável é outra, né? Mas é dentro de um determinado raio que a gente verifica com relação ao cliente que está reclamando. Tá? Agora, se foi exatamente na torre, não dá para afirmar para você, não tem esse controle. Vocês têm problemas de descarga de raio nos transformadores da empresa? Nós temos transformadores que queimam por descarga elétrica. Descarga atmosférica, sim. Ele pode cair na rede, num determinado ponto da rede. Nós temos para-raios lá, né? Mas pode acontecer, né, que devido à intensidade, né, da descarga, não suportar, não conseguir descarregar no tempo correto para a terra e queimar o equipamento. Pode acontecer. Isso é comum acontecer. Nós temos lá, né, a gente acompanha, inclusive tem um índice que a gente acompanha de índice de queima de transformador. Porque tem a área quando dá uma chuva mais forte lá na minha região, onde eu moro, e tem muita descarga elétrica, a gente acaba a força é porque o transformador queimou, né? Pode acontecer. Isso é comum acontecer, pelo menos. Você está sendo muito vago, Ricardo. Eu queria só te explicar que você está numa CPI e não é a CPFL que está aqui sendo... Não estamos apurando nada contra a CPFL. Não, perfeito. Eu queria que você me respondesse de forma objetiva. Se, por exemplo, esses transformadores, principalmente nessas regiões mais altas, é comum haver descarga elétrica nos transformadores onde as redes estão em regiões mais elevadas? Nós temos descargas atmosféricas em todas as regiões. E como eu falei para você, os transformadores têm a sua proteção. E ele pode sim ser avariado. Ou pode acontecer de simplesmente, como você falou, de ficar sem energia, de queimar só o fusível do transformador. Às vezes não queima o equipamento.
Aí depende, a equipe vai até o local, faz todos os testes, verifica. Se queimou o fusível, ele troca e restabelece a energia. Mas se queimou o equipamento, aí tem que mandar uma equipe, né, mais pesada para trocar o transformador. Mas se queimou o fusível ou se queimou o transformador, é porque houve uma descarga elétrica. Ou pode ser, se você tem descarga elétrica, você pode ter um temporal aliado junto com vendaval, pode ter sido por alguma... fechou curto na rede, tem várias situações que você pode ocasionar a queima do elo fusível. Tá. Agora, levando em consideração que essas torres são instaladas nesses locais mais altos para propiciar a difusão aí do sinal da radiação aí eletromagnética, a possibilidade de raios caírem nessas torres onde já estão em lugar mais elevado é maior, com certeza, né? Porque você tem uma ponta, né? Um lugar que pode estar, vamos falar assim, na nomenclatura, puxando o raio, vamos falar assim. Certo. É mais provável. Agora, se ela chega a afetar as residências, o raio dispersa de alguma maneira, eu não sei te informar. Certo. Se houver um problema, por exemplo, no aterramento do para-raio, como já houve relatos aqui de falha de manutenção no para-raio. Uma descarga elétrica dessa pode daí afetar... Pode ocasionar um dano nessa antena, né? Pode ocasionar um dano nessa antena, porque não vai descarregar corretamente para a terra. Isso pode ocasionar. Tá. E quando descarrega para a terra, existe a possibilidade também ali na redondeza, porque ser muito próximo das residências, afetar alguma coisa também ou não? Não, eu acho que eles fazem o projeto, né, da antena e tem lá o seu para-raio. E eles têm lá a malha de aterramento, dimensionada, creio eu, né, corretamente, né, para isso. Então, não afeta as residências do lado, se cair ali na terra, for descarregado ali na área do terreno da antena. Perfeito. Uma outra pergunta aqui do Dr. Palmeirão é a seguinte: a CPFL, com os endereços das antenas indo a campo, teria condições de verificar se as instalações elétricas respeitam a legislação vigente? No que diz respeito, por exemplo, a legislação... A legislação dessa se ela está autorizada, se está ligada. Se exatamente. Mas não é objeto da CPFL verificar se ela foi autorizada pela prefeitura ou não, né? A CPFL recebe os pedidos de ligações, como a gente já comentou, né? E só aquela documentação, né? Igual o Ademir, né, comentou, que é solicitado que vá a uma agência nossa levar o documento, mas a gente não verifica se tem alvará, se não tem. Aí eu não sei te falar se em função de alguma solicitação da CPI, se isso é possível de ser feito, porque aí a gente pode até levar o questionamento para frente, mas e fica devendo a resposta. Tá certo. Uma outra pergunta agora que a Tereza encaminhou aqui para a gente, nós falamos no começo sobre a instalação de energia em locais não autorizados. Ela está afirmando aqui que existe jurisprudência sobre isso, inclusive cobrando a responsabilidade da companhia de energia quando colocado em local não autorizado pelo proprietário, e ela cita aqui um caso, por exemplo, do Guarujá, que a companhia de energia foi acionada por estar dando condições de alguém estar lá no local fazendo, por exemplo, habitando sem autorização da companhia. Vocês têm algum problema quando tem alguma ligação? O Ricardo falou aqui para mim, Ricardo não, o Ademir falou aqui para mim que não tem, vocês nunca tiveram problema com isso, né? Não, mas em áreas, coloca áreas... Em área... Aqui no Oeste é o mesmo problema. Essa ação, ela está dentro da ação do Extra. Essa é uma ação do Guarujá, que foi incluída na ação do Extra, cuja instalação foi também irregular. Porque ali não teve gleba, não teve uma série de problemas. Isso está sendo questionado na Justiça. Como essa ação... Se tem nome de rua. Vereador, em relação ao município de Campinas, nós sempre criamos um mecanismo junto à Coab, junto à SEAB, para que todas as ligações de empreendimentos que hoje são feitos em Campinas, seja feita uma consulta junto aos órgãos competentes para fazer as ligações de novas residências, de novos conjuntos.
Esse caso, pontualmente assim, nós não vamos conseguir saber, pontualizar para o munícipe agora exatamente o que está ocorrendo. Mas assim, nós temos o cuidado, sim, principalmente nas áreas irregulares, para que não ocorra esses problemas futuros da empresa ser acionada nesse sentido. Então, assim, temos todo o cuidado, fazemos a consulta. Se temos o aval, nós fazemos toda a análise técnica, fazemos a questão de projetos executivos, executamos dentro das normas da concessionária e autorizamos as ligações nos mesmos critérios que o Ademir colocou. Ele pode fazer pelo 0800, depois fazemos o cara crachá e em seguida fazemos as ligações. Então esse é um procedimento que é adotado de forma... Já filtra eventuais irregularidades. Agora sabemos que temos algumas áreas que às vezes também não somos, que são invadidas, às vezes fazem os famosos gatos, né? E que as pessoas já trazem essa rede de lugares bastante distantes e quando já foi ver já está habitada. Aí o que acontece? Somos acionados juntamente com outros órgãos para poder fazer a desmobilização. E esse trabalho de desmobilização, ele sempre é um trabalho precedido junto à Coab e à SEABRE para que veja o próximo passo para regularizar essas pessoas, essas famílias, ou não. Então, assim, a CPFL tem todos esses cuidados. Com as antenas não é diferente. Agora, é assim, pontualizar e essas questões a gente teria que ver caso a caso. Não, perfeito. Então, estamos à disposição, podemos até pegar o endereço, verificar e damos um retorno mais específico sobre esse caso. Tá certo. Já caminhando para o final, então, uma outra indagação. Quando é feita uma solicitação, por exemplo, de uma segunda ligação num imóvel onde já existe um cadastro de uma ligação de energia, vou citar esse exemplo que eu comentei aqui várias vezes, por exemplo, um lote de terreno numa zona residencial, num loteamento, onde as glebas os lotes têm 250 metros quadrados. Então, em tese, não se pode mais ter uma segunda residência ali. Eventualmente pode ter uma residência nos fundos, alguma coisa nesse sentido, mas aí se é solicitada uma segunda ligação de energia nesse mesmo lote. Não existe nenhuma restrição para isso. Se eu quiser ter 3, 4, 5 ligações de energia diferentes num lote residencial, pode ser feito? A restrição é atender o critério técnico e comercial. Exemplo, a partir do terceiro medidor, ele já tem que ter um projeto elétrico também, independente da fase. Entendeu? Então tem algumas exigências que tem que cumprir, mas assim, via de regra, vai fazer uma segunda ligação, preencher o quesito técnico de padrão de entrada e o comercial, não tem implicação nenhuma. Certo. Quando está lá o postinho instalado e vai o técnico da CPFL fazer a ligação efetiva da luz, depois de toda a infraestrutura ali está pronta, ele ali na planilha dele não vai especificar para que é aquela ligação. Ele simplesmente faz a ligação e vai embora. Ele não sabe se é para antena, não tem nenhuma diferenciação aí no caso, por exemplo. Se a ligação sair de acordo com o pedido que foi feito e for no pedido evidenciado realmente a atividade, sai sim a atividade que vai ser. Sai a atividade. Por exemplo, existe alguma pré-qualificação, existe algum pré-requisito que precisa ser feito para a ligação de energia, no caso de antenas de telefonia, que possa daí diferenciar que aquilo é uma ligação para antena, por exemplo? Tem que ter, no medidor, tem que ter algum aparelho específico, alguma coisa especial para fazer a ligação ou não? Não, a única coisa é que o padrão tem que ser adequado à solicitação que ele fez. Ele fez ao volume. Um exemplo, ele fez uma ligação ele fez um pedido, uma solicitação para uma ligação trifásica, porque o trifásico vai da categoria C1 a C6. Ele vai apresentar uma carga para a categoria C1. O pedido tem que estar de acordo com o padrão em campo, só isso. Certo. Tá ótimo. Vereador Carlão. Não, estou satisfeito. Está satisfeito. Acho que... Bom, considerações finais, alguém quer fazer mais alguma manifestação diante de tudo aqui que nós colocamos, Nanini? Por favor, vereador, como o senhor preside a CPI, como nós vamos ter alguns contatos, né, junto a algumas as áreas pertinentes,
E eu pediria uma grande gentileza que a comissão oficializasse isso, encaminhasse aos meus cuidados para que internamente eu faça, porque como nós vamos estar dando informações cadastrais, nós precisamos estar documentados, né? Porque também nós somos auditados também, e são informações que não nos são permitidas a fornecer sem um objetivo claro e no caso, com essa seriedade da CPI. Então eu peço a grande gentileza, o senhor encaminhe aos meus cuidados, né? Perfeito. Para que eu possa, junto às áreas internas da CPFL, providenciar as documentações e as informações o mais breve possível. Perfeito. Isso daí tem uma importância muito grande também para a gente, Nanini, porque existe hoje no site da Anatel a identificação do endereço onde está cada ponto de transmissão, cada sistema de transmissão. Então, nós tivemos aqui casos onde o próprio gerente da Anatel, nós verificamos que aquela antena não estava sequer registrada ainda no site da Anatel, né? Mas ele nos informou que para nós isso é indiferente. Ele nos informou o seguinte: a torre pode estar lá construída, mas ainda não está em operação, né? Então, muitas vezes, para a gente, pode estar lá a torre já funcionando e não ter a ligação ainda de energia. Geralmente vai ter a ligação de energia, porque a obra, eventualmente, as coisas vai precisar, né? Mas a torre pode não estar em operação ainda, mas já ter a ligação de energia, já ter, enfim, outros elementos onde a gente possa identificar. Então, no site da Anatel tem 570 hoje apontados, mas pode ser que já tenha muito mais antenas já que estejam aguardando, né? Porque eles também têm um volume de liberação, né? Então a antena está lá esperando o momento certo para eles fazerem a ligação. Mas eu agradeço mais uma vez, nós vamos oficiar então a vocês, e queria dizer que essas informações, a maioria delas, provavelmente nós já vamos ter, né? Mas é mais um elemento para a gente poder checar com os demais cadastros. Nós temos um cadastro da prefeitura, temos o cadastro da Anatel, agora nós teremos mais um cadastro onde a gente vai poder aí cruzar todos esses dados para poder e até fazer um levantamento na cidade, como eu disse, que nós vamos precisar fazer uma alteração na legislação e tudo mais. E eu deixo aqui uma questão: se existe a possibilidade daí de eventualmente a CPFL mudar o procedimento dela com relação aos pedidos de instalação de antenas de telefonia, né? Solicitando alguns pré-requisitos a mais do que os outros. Não sei se isso pode ser possível, mas nós vamos oficiar também para que eventualmente aí, de repente, vocês possam analisar esse pedido para que a gente não tenha mais, tente evitar daqui para frente o que já está colocado, enfim, não tem mais daqui para frente as novas ligações. Tá, okay? Não pode ficar, tenha certeza que a CPFL está aqui representada, estaremos tomando todas as providências cabíveis e também estamos à disposição para eventuais novos esclarecimentos para participar da comissão. Tá ótimo. Então, queria mais uma vez agradecer ao Ademir, né, o supervisor de atendimento. O Ademir é o mais ensaboado daqui, hein? Eu que agradeço o convite. Obrigado, viu, Ademir? Pro Ricardo também, Ricardo Azevedo. Também para tirar alguma coisa do Ricardo também não faz, mas brincadeira, muito obrigado pela presença. Vocês foram muito, muito esclarecedores, bastante. A gente ainda quer leigo nessa questão. E queria agradecer o privilégio também de ter aqui o Devanir Mantoani Júnior, que é o gerente de relacionamento, e o José Nanini Neto. Obrigado, Nanini. Desculpa tomar o tempo aí de você. A gente sabe que vocês têm aí quantos municípios para tomar conta? 261 municípios. Então, aqui à disposição da gente, uma questão que, obviamente, é relevante e é muito preocupante para a gente. Queria agradecer também a presença do Dr. Palmeiron, advogado do vereador, assessor jurídico do vereador Cid Ferreira. Agradecer a Tereza Penteado, que é do movimento Resgate Cambuí. Depois ela vai cobrar no final aí as podas das árvores aí, mas menos radicais, né, Tereza? Agradecer aos servidores, aos funcionários da TV Câmara, ao vereador Carlão do PT, membro dessa comissão,
Se quiser fazer alguma consideração final, vereador, está à vontade. Então, mais uma vez, agradecer a todos os senhores, aos funcionários da Câmara. Muito obrigado. Está encerrada a presente reunião às 4h20. Obrigado. Encerrada mais essa reunião da CPI das antenas de celulares, cuja presidência é do vereador Arthur Orsi, do PSDB, vamos conversar com o gestor de relacionamento da CPFL, Ademir Virgílio. Senhor Ademir, como é que o senhor vê a participação da CPFL aqui na reunião da CPI das antenas? De maneira produtiva, a CPFL não tem nada, só tem a falar, a colaborar com a CPI. Ela está aqui de portas abertas, atender vocês, e estamos aqui no que puder ajudar. E sobre quanto aos pedidos que o presidente do vereador Arthur Orsi fez em relação ao que o leiturista relacione as antenas, e esse último pedido que ele fez de que a CPFL tenha outros critérios para fornecer energia para essas antenas, o senhor acha possível atender? É o seguinte, bom, vamos primeiro aos critérios a ser adotados quanto de ligações novas. A CPFL também esbarra em legislações onde a ANEEL nos dita as regras, então nós temos que seguir as regras delas. Mudar isso teria que submeter a ANEEL primeiro para que ela o faça. Quanto aos leituristas, eu teria que mudar uma gama de informações, mudar um coletor muito complexo, seria de uma complexidade em que eu não vejo viabilidade. Okay, muito obrigado. Obrigado a você. Bem, vamos agora conversar com o presidente da CPI, o vereador Arthur Orsi, do PSDB, para que ele nos fale as conclusões que já dá para tirar dessa reunião, vereador. O que dá para ser tirado já hoje? Não, nós verificamos, né, como disse por sugestão do gerente regional da Anatel, essa questão de energia é fundamental para o funcionamento das torres de celular. E é fundamental que para essa energia a operadora possa fazer a ligação, possa estar fornecendo a energia. Então a empresa de energia do município, ela tem esse cadastro das antenas funcionando que pode bastante nos ajudar para essa fiscalização e para eventualmente fazer o cruzamento dos dados aí das antenas que estão irregulares. São muitas ligações, né, vereador? O senhor acha que tem a CPI tem tempo hábil para isso? Olha, nós já temos 2 cadastros, né? Um cadastro fornecido pela Prefeitura, um outro cadastro da Anatel, e agora com o cadastro da CPFL, porque a matéria-prima para as torres, para as antenas funcionarem é a energia. Então eu acho que com esse cadastro a gente consegue fechar o cerco e fazer um levantamento de como está a distribuição disso na cidade, o que realmente está... No começo nós vimos que tudo estava irregular, mas aquilo que a gente ainda precisa fazer a fiscalização. A comissão já avançou bastante, inclusive com atitudes concretas por parte da Prefeitura, como a fiscalização do Departamento de Urbanismo, os autos de infração da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Urbanismo para as antenas que estão irregulares, multas pesadas já impostas para as operadoras, e também já fizemos a aprovação o ano passado da nova taxa de alvará para a instalação dessas antenas, que antes elas não pagavam nada, enquanto qualquer pequeno, médio, micro comerciante paga uma taxa anual de renovação do alvará. Então essas medidas já foram fundamentais e já mostraram o avanço dessa CPI de uma maneira efetiva, né, na vida das pessoas e na cobrança dos tributos. Então agora a gente quer, com todos esses dados, fazer o levantamento completo na cidade e aí também sugerir uma nova legislação para regular a instalação desses equipamentos no município de Campinas. E o que falta ainda ser esclarecido pela CPI? Qual o tempo que a CPI ainda tem? Olha, nós temos até meados de junho, mas essa é a penúltima reunião. Nós vamos fazer agora uma última reunião, pretendemos fazer agora uma última reunião, já conversado com os membros da comissão, com os representantes das operadoras. Após colher todas essas informações, agora nós vamos dar o direito a eles, a chance a eles de nos explicarem todos esses problemas. Hoje foi trazido mais um problema,
que são essas ligações também clandestinas, muitas vezes, né, feitas nos condomínios residenciais, no próprio relógio. A antena de celular é a energia que é fornecida a ela, que alimenta essas antenas no topo dos edifícios residenciais ou comerciais, é feita a ligação diretamente no relógio dos condomínios, o que não é uma coisa adequada, como dito aqui por eles. Então, enfim, eles vão ter que explicar muitas coisas, né? Os maiores, batem recorde de reclamação no PROCON, tarifas mais altas do mundo, né? Problemas de ligações clandestinas, falta de pagamento dos tributos, e tudo isso nós vamos agora querer ouvi-los para saber a posição deles, o lado deles, e para cobrar também deles medidas de melhoramento de toda essa questão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Encerramos por aqui essa transmissão e você continua com a programação da TV Câmara Campinas pelo canal 4 da NET ou acessando o site da Câmara Municipal de Campinas.